E hoje no Doctor TV recebemos Dr. Bactéria, biomédico especialista em saúde pública e microbiologia. Mas mais do que isto, um educador nato que foi responsável por ensinar milhares e milhares de pessoas, transmitindo informações sobre saúde, higiene e prevenção a doenças nos principais canais de televisão. Doutor Bactéria, um grande prazer recebê-lo no Doctor TV. O prazer é meu, né? Muito grande, né? Ainda mais assim, uma responsabilidade muito grande, né? Que você falou que, puxa vida, se você escolheu a profissão de biomédico, né? Uma das causas, não é a única, né? Com certeza, mas uma das causas foi justamente que você via na participação na televisão, tudo, que era a intenção, né? Apresentar a nossa profissão para a população assim e tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida da população, né? Que é engraçado, que as pessoas têm o costume de falar, precisam fazer tal coisa, né? Precisam limpar isso, precisam arrumar aquilo, precisam arrumar o carro, precisam pintar a parede. Por que a pessoa não faz? Tá? Então, em vez da gente falar que precisa fazer, precisa melhorar a qualidade pública, da saúde pública, vamos atuar. Então, eu resolvi botar as mangas para cima, né? E vamos atuar nisso daqui. Eu fico satisfeito, né? Que a gente influenciou positivamente na cabeça de tantas pessoas, né? Puxa vida, fiquei muito satisfeito e com mais responsabilidade ainda. Doutora Bactéria, para mim, como o Daniel, também sou biomédico, é uma honra estar em sua presença. Obrigado, querido. Porque eu recordo, nesse programa de televisão que o doutor apresentava, e eu comecei a escutar sobre biomedicina nessa época. Sim. E ninguém falava nessa época. Eu recordo que se falava de quê? De medicina, se falava de biologia, mas ninguém comentava o que era biomedicina. E eu lembro que isso marcou em mim. E um dos motivos de hoje eu ser biomédico, atuar na área, foi o seu trabalho educativo na televisão brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Porque a biomedicina, ela devia ter, se eu não me engano, devia ter uns 3 ou 4 ou 5 habilitações no máximo. Hoje em dia ela já está com 32 oficiais, sendo que uma delas ainda são os PICs, que só o PICs tem 29. Tá? Então, hoje em dia, tem mais de 50 habilitações que um biomédico pode atuar. Então, foi um boom da carreira realmente. Tá? E parabéns aqui, a gente tem um orgulho muito grande assim, de ter um biomédico assim, com uma projeção tão bacana que você teve. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Muito obrigado, doutor. Eu gostaria de escutar um pouquinho, até para os nossos telespectadores, doutor, como foram os grandes desafios, porque hoje falar de biomedicina é um cenário, mas falar de biomedicina alguns anos atrás, quando ninguém conhecia, como foi isto, lidar televisão, explicar o que era biomedicina e para os próprios colegas, como foi interagir nesse cenário? Foi interessante, né? Que o pessoal não sabia o que era, né? Não sabia. Então, existia o médico. Quando você falava biomédico, o pessoal falava, ele deve ter a língua presa, que ele queria falar médico. Né? Sim. Ele queria falar médico. Então, quantas vezes eu saí no GC, não tem aquele escritinho embaixo aqui, né? Eu falava, eu sou biomédico, não sei o que, tal, biomédico. O pessoal, tá, isso aí é médico. Aí o outro fala, gente, eu sou biomédico, não sei o que. Tá, entendemos sim, senhor. Médico. Então saía, e eu achei muito bacana que depois de 4 anos que eu fiquei no Fantástico, chegaram para mim, que a hora que eu estava saindo, que eu fui para começar a inaugurar um programa junto com a Ana Hickman, mas que era Tudo é Possível. Eu lembro também. Então eu saí da Globo e eles falaram, puxa, a gente não queria parar com o teu quadro, que está fazendo um sucesso muito grande. Eu achei muito bacana. Tem um outro biomédico que você pode indicar? Já aprenderam. Então eles já aprenderam e já começaram a colocar como um biomédico já tudo. Tá? Quantas vezes você já ia nas clínicas, já começou a falar, não, isso daqui é o nosso biomédico, a nossa biomédica, você ia tirar uma radiografia, você ia fazer uma ressonância, não, pera que a biomédica está chegando. Então a gente começou a ver com muita satisfação, né, que a carreira se tornou dia a dia das pessoas. Tá? Então foi muito bacana, mas no começo... Todo começo é complicado. Sim. Acho que por isso que a gente dá valor. Não é que ninguém dá valor para coisa fácil. E eu me lembro quando comecei, foi interessante. Eu era meio tímido, mas queria dar palestra. Porque, poxa, como é que uma pessoa é meio tímida e quer dar palestra? Não combina, né? Então eu falei, quer ser uma coisa? Acho que aí você tem que ser consciente das dificuldades, das deficiências que você tem. E ir atrás. Então eu falei, bom, eu quero dar palestra. Se sou tímido, não bate. Então o que eu vou fazer? Fiz teatro.
Eu fiz teatro e fiz comédia, que eu sempre gostei da parte de comédia, né? Aí me convidaram para ir na televisão. Falei, pelo amor de Deus, televisão não vai bater, não vai combinar. Foi em 2001, foi o programa da Olga Bongiovanni. Eu nervoso pra caramba, falei, meu Deus do céu, não vai dar certo isso daqui. Vamos lá, fui encarar. Eu estava lançando, eu estou com 6 livros, né, publicados, né? Eu estava lançando na época o meu segundo livro. Aí era o café com a Olga, então tinha um café e uma água para ela, um café e uma água para mim. A Olga chegou e falou, bom, estamos aqui com o Dr. Roberto, né? Porque eu era gente ainda, não era bactéria. Né? Estamos aqui com o Dr. Roberto, que ele está lançando um livro, né, que fala sobre microbiologia doméstica. Né? E eu super nervoso, o que eu fiz? Eu bati na água e virei água nela, ao vivo. Tá? Eu nervoso, eu fui fazer assim com a mão e virei água, café em cima de mim. Café quente caiu na minha calça o café. Aí o pessoal parou, eu estava apavorado. O pessoal parou, eles pararam, assim, o pessoal da equipe. Ei, doutor, o senhor quer que a gente vá para o intervalo? O senhor quer que eu compor? Aí eu olhei lá no fundo, tinha um banheiro e tinha saída. Eu falei, se eu for nessa direção, ninguém me encontra mais, que eu vou pegar a saída e eu vou sumir. Não volto mais. Vou sumir daqui. Aí eu falei, puxa vida, eu dou palestra, tenho que sair dessa. Eu falei, Olga, isso fez de propósito, que é o que meu livro fala, que se o alimento for mal manipulado, ele pode fazer mal. Deu aquele silêncio, aquele negócio assim, o pessoal deu risada, dei entrevista assim, com a calça toda suja, né? E quem estava lá era Mauri Júnior. Mauri Júnior falou, pô, gostei daquela tua resposta, você não quer fazer os programas comigo, não sei o quê, eu tenho Flash e Mistura Fina, eu fiz os dois. Ele também achou muito legal, me apresentou para o Jô Soares. Né? O Jô Soares, eu dei entrevista, você vai ver se tem no YouTube. Vai ver que eu chego, eu abraço ele forte, mas na verdade eu tropecei num cabo que tinha lá. Tinha um cabo. O cabo tropecei, falei que eu sou desajeitado, tropecei e caí em cima dele, abraçando ele. Né? Parece que eu estou abraçando ele, exclusivamente, aquele negócio todo. Né? Aí dei entrevista, ele achou muito legal, falou assim, vamos fazer uma coisa, vamos entrar com essa entrevista, está tendo um concurso em Portugal, na Europa, sobre entrevistas, vamos entrar com essa nossa entrevista? Falei, vamos. Entramos e nós ganhamos a melhor de semana, a melhor do mês e a melhor do ano. Nós ganhamos um prêmio lá em Portugal. Aí eu fui contratado pela Record. Fiquei 3 anos no Note a Note. Também acompanhei. Fui contratado pelo Fantástico, fiquei 4 anos e lá a pessoa ia gravar. Vou gravar com aquele biomédico. Mas qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele, que ele só fala de bactéria. É o doutor das bactérias. Virei doutor bactéria. Lá. Foi dado o nome do Dr. Bactéria lá. Aprendi da onde veio o seu apelido. Da onde veio o Dr. Bactéria. Tá? Aí mudou o nome, né? Que começou a ter fama, ficar famoso. O nome do programa era Tá Limpo, mudou para Dr. Bactéria. Programa Dr. Bactéria. Fiquei por 4 anos lá com o doutor, que me apresentava o Pedro Bial e a Glória Maria. Eles me apresentavam lá. Agora, nossa, tal. Então, esse programa, ele deu origem até para umas 3 leis que existem no Brasil atualmente. Tá? Modificações de produtos, modificações de coisas, virou uma lei de exigência de limpeza de bandeja de praça de alimentação, já foi uma lei que foi nossa criança. A proibição de dar mel de abelha para criança até 1 ano de idade, na merenda escolar também foi nós que nós criamos. Mel de abelha. Mel de abelha. Então foi tudo isso daqui graças a isso, foi muita coisa que foi criada nisso, né? Fiquei, depois fui para a Record, lançar o Tudo é Possível com a Ana Hickman. O programa acabou, fiquei 15 anos lá, saí para lançar um programa, que hoje em dia tem um programa de televisão, que é o programa do Dr. Bactéria, né? que é na Rede São Caetano, Rede Alto TT, Rede Tati de TV, por todo o interior de São Paulo, Vivax. Então, bastante, tem um programa de rádio, na Rádio Vibe Mundial. Então, tudo começou, que é uma palestra que eu dou, sabe o nome da minha palestra? Chama Café na Calça. Café na calça? Café na calça. Da televisão. Café na calça, que é o que eu falo o seguinte, que muitas vezes a vida te mostra uma coisa que você acha que é uma tragédia, mas muitas vezes é uma oportunidade que a vida está te dando. Você tem que enxergar essa oportunidade. Né? Então, ela que criou a palestra que eu dou atualmente, chama Café na Calça. Café na Calça, que é uma oportunidade que a vida te dá, que você precisa saber enxergar essa oportunidade que a vida está te dando. Eu tenho um exemplo que no Rio de Janeiro, proibido fazer xixi na rua, tá? Na época do carnaval. O pessoal todo bravo, nervoso, xingando, falando, né? E um cara, em vez de falar alguma coisa sobre isso, ele comprou uma lona, colocou em volta de um ralo, foi lá, xixi no ralo, 50 centavos. Ele comprou um carro no carnaval. Empreendedorismo. Tá vendo? Empreendedorismo. Então, pessoas, em vez de reclamar, eu falo, gente, reclamar o que é? Separando a palavra. Ré, o que é? Vou dar ré no carro, voltar. Você vai voltar, ré. O que é clamar?
vou clamar aos céus, não sei o que, você pedir. Então, quando você reclama, você está pedindo para Deus que volte aquilo que você não gostou. Né? Você está reclamando. Né? Então, você não reclame nunca. Você vai pedir, está pedindo aos céus para que volte a uma coisa que você não gostou. Então, reclamação é a pior coisa que você pode fazer na vida. Doutor, eu lembro, nós estávamos juntos na Assembleia Legislativa. Lembra? Isso que é legal, cara. Lembro, não esqueci. Naquele mesmo período, eu estava em um evento no CTA com o Dr. Ray. Sim. Eu comentei para os acadêmicos que nós brasileiros, nós temos duas pessoas que marcaram muito o cenário da saúde. Eu me dou muito bem com o Dr. Ray também, e a imagem que ele conseguiu transmitir da saúde nossa brasileira. Popularizar, né? Conseguiu fazer isso. Sim. E a segunda pessoa que eu sempre comento é o senhor. Obrigado. Que o senhor consegue transmitir o que é a biomedicina, a segurança que nós temos que trabalhar sempre para promover essa segurança, evitando patologias, mas de uma forma suave, uma forma soft. Eu lembro na televisão as grandes dúvidas que nós tínhamos na época, o senhor de uma maneira descontraída explicava. E doutor, da onde veio o desejo de fazer biomedicina? Como surgiu isso? Bom, eu sempre tive, eu gostava, meu irmão, quando eu devia ter uns 14, 15 anos, meu irmão ganhou um microscópio. Microscópio, aqueles antigos, tá? Meu irmão ganhou. E aí eu roubei dele. Eu tirei dele, que meu irmão é físico. Meu irmão é físico lá na USP, não sei o que, meu irmão da Academia Brasileira de Ciências, é um geninho, né? Mas era físico. E eu peguei o microscópio, ficava pegando patinha de barata, pulga, cebola, ficava olhando. E comecei a ler, que me interessou no mundo microscópico. No mundo microscópio para bactérias, aí eu falei, puxa vida, 90% do nosso corpo são bactérias. Pô, preciso estudar esse negócio. Né? E na época eu falei, onde é que eu vou atrás disso daqui? Medicina, biologia? Falei, vou entrar em biologia. Entrei em biologia e na época a biologia não tinha microbiologia. Eu fiquei falando, você está brincando que não tem microbiologia na biologia? Não tem. Falei, qual a carreira aqui, qual a faculdade que tem aqui dentro? Olha, tem na época era Ciências Biológicas e Modalidade Médica, tem microbiologia. Falei, me transfere para ela. Eu transferi, entrei em Ciência Biológica, aí entrei na época em Ciência Biológica e Modalidade Médica, que logo virou a biomedicina. Biomedicina, então, estou até nela, estou super satisfeito. Sou microbiologista, me especializei, fiz saúde pública, fiz marketing, fiz teatro e me especializei em microbiologia. Em microbiologia, você sabe que são várias carreiras, né? Bacteriologia, virologia e tal. Eu me formei em micologia, que é estudo dos fungos, e bacteriologia. Bacteriologia, faz 2 especializadas. E virologista, o mundo todo virou, né? Em 2020, por causa da Covid. Sim. Todo mundo virou, todo mundo entende vírus atualmente. Então, doutor, a gente acaba... Nessa época do vírus, para ter uma ideia, onde que eu estava rodando nessa época? Sim. Eu estava na Itália, 2020, deu aquele boom, estava passeando, e a região sul da Itália é muito conhecida porque sempre as pandemias entram por ali. Então o pessoal tem um pouquinho de preconceito com o estrangeiro, tem receio disso. Olha. E tava começando isso. Eu volto para o Brasil e explodiu o Covid-19. Lembro que fiquei isolado, não podia falar com ninguém. Eu nunca pensei que eu fosse sofrer preconceito por vir da Itália, mas sofri. Me trancar numa casa, tudo. Doutor, como foi atuar neste período, 2020, especialmente com a sua especialidade? O Brasil meio que perdido, não se tinha informações certas, o que se pode fazer, não se pode fazer. Também saíram várias teorias sem base nenhuma científica, toma o fármaco A, o fármaco B. Como foi atuar nesse período? Bom, o Brasil procurou atuar o melhor possível dentro das condições que a gente tinha, né? O que eu fazia é informação. Então eu cheguei a fazer 674 lives. Tá? Só em 2020. Eram 8 lives por dia. Eu encarei como um trabalho. Eu entrava às 8 horas, parava 1 hora para o almoço, voltava, uma atrás da outra. E o pessoal pedindo, tinha listas intermináveis de pedido de live. Na época era live, agora virou podcast, na moda, né? Virou podcast. Né? Eu faço cerca de 5, 6 podcasts por semana. Né? E na época eram os lives. Então fazia uma live atrás da outra, terminando informação. E a gente sempre foi
contra algumas coisas, né? Por exemplo, isolamento. Isolamento é absurdo que fizeram. Isolamento. Sim, Tá certo, vai falar, não, aqui não se sabe como ter o andamento em relação, porque é um vírus novo. É um pouquinho, gente. O ser humano, se você pegar um ser humano que veio da Alasca, eu não conheço nenhum ser humano que veio da Alasca, mas eu sei que ele pode sentir frio, pode sentir calor, sente fome, sente tudo. Por quê? É um ser humano. Ser humano. O vírus é um vírus respiratório. Né? Então, você devia ter seguido o que eu segui. Semelhança dá aos outros vírus respiratórios, isso é óbvio. Óbvio. Gripe resfriado. Né? Foi o que aconteceu. Para você pegar, por exemplo, pegar um Covid, você tem que ficar o quê? Como gripe resfriado. Por pelo menos 15 minutos a menos de 1,5 metro de uma pessoa de contato. Tá? Me fala como é que você vai ficar por 15 minutos a menos de 1,5 metro de uma pessoa dessa numa praia, numa praça. Não tem impossível, como. Impossível. Sim. Então me fale uma pessoa que pegou Covid numa praia ou numa praça. Nenhuma. Pessoas pegavam aonde? Em locais confinados. Então por que confinar as pessoas? Por quê? Não é ilógico. Eu vi o pessoal correndo as pessoas na praia. Você não pode ficar. E eu te falei, isso é loucura, é loucura. É contra qualquer vírus respiratório. Tá? Isso aqui não é um ebola que a pessoa precisa entrar em contato, você meter a mão na pessoa para pegar, não sei o que. Aí tudo bem, tá em qualquer lugar, na praia, não sei o que. Você pega uma pessoa que está morrendo, você pega. Mas é um vírus respiratório, você tem que ficar 15 minutos, que foi comprovado. Você pegava onde? Pessoas que estavam no local, que tinham ar-condicionado, pessoas fechadas, que passavam ar-condicionado lumba, tal. O pessoal proibiam nos restaurantes as pessoas ficarem fora, só podiam ficar dentro. Eu peguei essa época. Isso é o contrário. Eu falei, gente, isso tem que ser o contrário. Quer proibir? Proíbe ficar dentro, deixa a pessoa ficar fora, que lá venta. Ninguém fica doente. Então foi muito maltratado. A utilização de máscara na rua, loucura isso. As máscaras foram um absurdo. Absurdo, gente, absurdo. Tá? Então tem que pegar o NR, PSS2. Isso. Mas quem que vai usar isso? Isso daqui te arrebenta a cara, te machuca. Isso daqui tem que ser o médico que está tratando com uma pessoa, esse negócio lá, que olha e deixa aquelas marcas terríveis que fica. Na rua você não vai usar. Você usava o quê? A do Batman. Né? O Super-Homem, né? que você vendia, o pessoal vendendo máscara na rua, vendia pra caramba esse negócio todo e tal. Né? Doideira, álcool gel, se você higieniza a mão mais de 8 vezes por dia, as bactérias diminuem. Mais de 25 vezes por dia, as bactérias vão aumentar, porque você acaba com bactérias que protege. Então tudo tem limite. O pessoal usava 100 vezes por dia, dava banho de álcool gel. Eu lembro, velho. Então foi muito maltratado. Eu tenho certeza isso, que ela se agravou muito mais pelas falsas informações que eram dadas. E disseminaram muitas informações, doutor. Neste período, eu estava trabalhando no Hospital Ciotti. Eu fiz um estágio no Ciotti, em Bérgamo. E eu estava nessa época, vai e volta da Itália, fecharam tudo, fiquei aqui. Aí lá estava trabalhando muito com o quê? Ozonioterapia. Lá o governo italiano financiou a ozonioterapia, colocou no hospital e liberou para toda a população, né? Como o senhor vê essas abordagens, ozonioterapia? Ozônio? Isso. O ozônio é maravilhoso. O ozônio é fantástico. O ozônio é fantástico. Né? Quem puder discutir comigo, não estou falando de se é legal, se não é legal, se pode, se não pode. Gente, estou falando em termos de realidade. Tá? Eu tenho problema de lombar, esse negócio, o que é que eu faço? Aplico ozônio. Ozônio. 2. Eu tenho problema de articulação. Eu estourei minha panturrilha num lugar que eu fui correr, não sei o que tal. Estourei minha articulação, ozônio. Cada vez que eu for ozônio, dói. Não vou falar que dói, gente, para aplicar. Mas funciona. Dói. Mas dói na hora. Depois, o efeito que você dá é maravilhoso. Tá? Hoje em dia, você tem ozônio que você pode colocar no ambiente. Já, nível partes por bilhão, quantidade X, negócio que não é tóxico, e te melhora a sua árvore. Você pode dormir com ele. Eu durmo com produção de ozônio. Com um aparelhinho que lançaram agora com produção de ozônio, comprovadamente que pode ser aplicado sem risco para a saúde, esse negócio, mudaram todos os trabalhos, tá? Nunca mais fiquei gripado, respirado, esse negócio todo. Então, gente, o ozônio, eu indico totalmente. O ozônio é interessante, que ele faz uma agressão. Ele faz uma agressão para a tua pele, então é igual musculação.
O que é musculação? Você dá uma agressão, depois forma um calo, você fica musculoso esse negócio. O ozônio, ele faz uma certa agressão, entre aspas, na tua inflamação, o teu organismo, puta, eu tenho que sarar esse negócio. Você sara. O que o ozônio fez, sara o que você tem de problema. Então é um negócio maravilhoso, gente, maravilhoso, fantástico. Eu sou totalmente adepto ao ozônio. Doutor, uma vez eu estava com o doutor Laíra Ribeiro, Sim. e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, o ozônio tem só um perigo. E eu pensei, o que será que ele vai dizer? Tem só um perigo, deixar o médico preguiçoso. Porque ele consegue reverter grande parte das patologias. Que isso? São mais de 200 patologias que você reverte com ozônio. Então não tinha como o nosso Brasil não aceitar o ozônio. Itália, Alemanha, grandes nações trabalham com ozônio há muitos anos. Para você ter uma ideia, eu fui fazer um programa de televisão. E eu sou muito brincalhão, né? Então eu estava saindo, sou brincalhão e vejo correndo e sou meio atrapalhado, né? Então eu não dei o outro. Eu estava com um sapato bem bicudo, parecia o sapato do Patati Patatá, sabe? Bem bicudo. E eu fui correr, na porta do estacionamento, passavam caminhões, tinha desgastado o cimento. Então meu sapato ele grudou no cimento e eu fui. Imagina o 14 bis aterrissando. Imagina. Foi aquilo, eu fui, vou cair, e tem um portão. Eu falei, vou soltar o corpo, senão vou me arrebentar no portão. Sim. Ainda bati, rasguei a orelha, rasguei a calça toda e fiz uma ferida no joelho. Para sarar essa ferida, porque toda vez a articulação. Sim, movimentar. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Aí eu fui, botei um gás e tenho que dar palestra, né? Fui lá para Tocantins, dar palestra. E tinha um cara lá que trabalha com ozônio. Ele falou, cara, tem um óleo aqui ozonizado, vou te dar. Passei, em 3 dias estava bom. Sim. 3 dias estava bom, óleo ozonizado. Então, como ficar contra? Não tem como, doutor, e para ter uma ideia, eu tinha lido muitos artigos, né? Mas até chegar e ver na prática, eu cheguei em Bérgamo. Bérgamo foi a cidade que teve o maior foco de Covid do mundo. Cheguei em Bergo nesse hospital. E fui conhecer o hospital interno, botava a fazer tudo, era interno, né? E eu percebi que as abordagens eram integralmente com ozônio. Faziam que a aplicação de ozônio junto com o sangue nos pacientes, e você viu o paciente chegar com uma condição, em 3, 4, 5 dias, revertia. Ozônio. A autoterapia maior. Eu fiquei assim... Você lê no artigo e algo, mas você vê os pacientes se recuperando, é uma coisa incrível. Feridas, né? Feridas que não Feridas também. Cara, meu Deus do céu, cada coisa assim que você olha, não tem como discutir com a realidade. Sim. Não tem. Concordo. Não tem. Inclusive, esses dias estava com um pouquinho tive um problema no ouvido, não conseguia ouvir. O que foi que eu fiz? Ozônio. Aí reverteu. Estou muito bem. Hoje eu uso... Então, rapaz, eu tento usar se desse sempre. para tomar banho com ozônio, tomar. 2. Que é bom para a pele, é bom para... E, doutor, o senhor falou algo bem interessante das ciências biológicas, modalidade médica. Como foi no período de separação? Porque eu lembro que antes, porque nós tínhamos biologia, tínhamos as ciências biológicas, modalidade médica, os conselhos. Como é que foi a ideia do conselho nessa época? Era um conselho só? Eram 2 conselhos? Interagia biologia com na época medicina? nem tinha conselho. Não tinha conselho, coisa muito nova, né? Então foi criado em cima de uma necessidade que as pessoas tinham, que o médico, na época, ele queria o quê? Fazer clínica. Ele se formava e queria fazer clínica. E na época os professores não eram bem remunerados, o pessoal não tinha muito interesse em seguir. Então eu falava assim, puxa vida, a gente precisa de alguém que formar professores da área de medicina. O biólogo não tinha um estudo na época tão grande voltado para a parte clínica. Sim. Né? O médico não queria fazer. Então vamos criar, na Europa tinha um pessoal que mexia sendo professores, tinha uma carreira voltada para isso, né? Perfeito. Então vamos fazer ciências biológicas, modalidade médica. Para quê? Para formar professores. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade, minha faculdade não tinha laboratório. Hoje em dia é uma coisa meio louca, né? Que fala de biomédico. Biomédico ele só sai habilitado em áreas clínicas. Porque não tem laboratório. Não tinha laboratório. O laboratório foi aparecer quando eu estava acho que no segundo ou terceiro ano
faculdade. Hoje em dia você entra e você vai para o laboratório. Sim. Né? Então não tinha. Eu me formei, na época era o ZEC, hoje em dia é o NISA. O NISA, o ZEC, Organização Santa Marense de Educação e Cultura. Hoje em dia é a Universidade de Santo Amaro. Isso, né? Na época não tinha nem odonto, não tinha medicina, não tinha nada. Era um meio do mato mesmo. Meio do mato, a gente pegava, ia de carona para lá. Era gostoso, tinha uma sala de ping-pong, essas coisas assim, bem na época, né? Então eu comecei a estudar, comecei a gostar, eu já queria me formar em microbiologia, entramos no laboratório, começamos a gostar, logo já surgiu uma lei que o biomédico poderia existir só até os que tinham entrado no ano que eu entrei ou depois de um ano. Né? Depois de acabar a carreira, aí o pessoal conseguiu reverter, que aí já tinha o conselho, conseguiram reverter, então começou a existir realmente. O senhor pegou esse período? Peguei todo o período, nós íamos para Brasília, período da briga mesmo, chegamos a brigar tudo. Eu lembro que eles queriam encerrar a profissão, era até um ano. Quem tinha entrado no ano que eu entrei, ou no outro ano. Só pensei, Isso, esse daí pode que não podia, que é contra a lei. Você deu autorização, depois vou tirar a profissão dele. Não, então só quer entrar até aí, depois acaba a profissão. Aceitamos para não ter briga, depois nós conseguimos reverter. Sabe aquele negócio de você dar um passo atrás para dar um pulo na frente? Perfeito. Então vamos aceitar, porque se brigar, a briga vai ser muito grande e nós não vamos ganhar. Vamos aceitar, o pessoal acalma, a gente entra com outro negócio e foi o que aconteceu. Então, criou-se, o pessoal todo, que hoje em dia, por exemplo, o Dr. Dácio Campos, uma pessoa fantástica. Sim. Hoje em dia o número dele é um número baixíssimo, né, do CRBM dele. Hoje em dia, infelizmente, a história está acabando, né? Mas já tem muitos livros, o pessoal reverteu esse processo. Então está vindo uma garotada agora, uma rapaziada nova, né, que está assumindo. Conseguimos convencer o pessoal a entrar nos conselhos. Então tem uma rapaziada nova que está vindo agora. Antigamente o Conselho Regional de Biomedicina, o CRBM1, por exemplo, era São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, coisa muito grande. Só que foi crescendo tão grande que já virou CRBM5, CRBM6, agora vai ter o CRBM7, que é o Rio de Janeiro. Então, tem o Rio de Janeiro. Tem o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então o CRBM1 vai ser São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, então já foi aprovado já. Então está crescendo em cima da quantidade de biomédicos que está crescendo também. Então uma coisa bastante bacana que está surgindo. A possibilidade, as pessoas viram, gente, que não é por querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas a biomedicina, ela tem tantas habilitações, que você tem 4 anos para resolver o que você vai fazer. E você pode fazer 1000 coisas. Se você gostar de paternidade, se você gostar de crime, se você de analisar crime, né? Gostar de crime, analisar crime, né? Você fazer estética, beleza. Quer dizer, muita coisa você pode fazer, imagem. Né? Os melhores acupunturistas do Brasil são biomédicos. Sim, com certeza. Né? As melhores pessoas de imagem. Pô, uma professora que é colega nossa, professora no Einstein, que dá a cadeira que ensina os médicos a mexer com imagem, é uma biomédica. Os biomédicos. Então o pessoal está indo muito. Que é bacana. Essa carreira, eu acho que tem uma razão para isso, sabe? Se você for pegar, a biomedicina é a única carreira que não existe nada específico dela. Se você for pegar, por exemplo, farmácia, o único que pode ser responsável por uma farmácia. Farmacêutico. Educação física. O único que pode ser responsável por dar ensinar a pessoa total. Pessoal de educação física. O médico, o único que pode fazer clínica, médico. Esse negócio biomédico, não existe nada que é específico dele. Então ele tem que ser bom. Sim. Tem que ser bom. Tem que ser bom para sobressair frente a outras carreiras que não tem nada que resguarde ele por lei. Então a única coisa que resguarda é ser bom. E, doutor, é algo que eu percebo bastante. Hoje eu tenho uma clínica, né? Sim. E eu recebo muitos estagiários, né? E o que acontece? E eu noto também uma fragilidade nos alunos que estão saindo, as formações de agora. Eu tenho 43. Então eu peguei um período da biomedicina, não tão recente como agora. Então eu tive uma formação que teve uma base muito sólida nas ciências biológicas, modalidade médica. Tive. Então era uma formação muito sólida na época. Hoje eu percebo que é um pouco de fragilidade, doutor, em alguns pontos. Quando eu recebo alguns profissionais,
eu noto que eles têm o que estão inclinados para a estética, estão apaixonados pela estética e acabam abrindo mão de umas outras abordagens necessárias que nós temos que saber. Hoje, por agora, deu grande boom de que emagrecimento metabólico. Mas para você trabalhar com emagrecimento metabólico, você tem que ter um conhecimento mínimo de pâncreas, insulina, resistência à fisiologia, insulina, anatomia, coisas básicas, né? E são bioquímica. São pontos básicos da nossa formação. Sim. Mas a pessoa vem tão inclinada para a estética que acaba deixando de lado as bases necessárias. Como o senhor vê isto, a questão curricular na biomedicina atual das formações? Eu acho que é o mundo. O mundo. Eu lembro quando eu era garota, assim, né? Fala, o que você quer ser quando você crescer? Né? Quero ser bombeiro, quero ser policial, né? Quero ser professor. Hoje em dia, pergunto para o garoto, o que você quer ser? Quero ser coach. Quero ser influencer. Tá? Então, acho que o mundo... O pessoal está um pouquinho ainda voltado para essa área, está indo para um lugar que eu acho meio perigoso. Tá? As pessoas, elas... Hoje que eu vou falar, aí, as pessoas serem milionários infelizes. Sim. Tá? Então, o pessoal está com um risco muito grande. O que é ser um milionário infeliz? A pessoa, tudo bem, vai entrar num negócio, de repente dá certo, são poucos que dão certo. Sim. São poucos que dão certo. Outro dia eu fui num evento me convidar, a pessoa me convida, eu vou, mas eu fico olhando, o pessoal está... Seja um milionário. Tinha 5.000 pessoas. Os 5.000 vão ser milionários? Não. Então, é muito relativo esse negócio. Então, pouquíssimos até, quase nenhum vai você. Talvez quem está dando o curso. Quem dá o curso. Quem dá o curso, esse vai ser. Vou falar assim, né? Então, de repente, a pessoa largar realmente o que ela gostava para fazer uma coisa que dá dinheiro. Sim. E, de repente, dá certo, não sei se é bom ou ruim. Talvez seja bom se ela começar a gostar do que ela está fazendo. Se ela continuar não gostando, vai ser péssimo, que ela vai ser um milionário infeliz. Tá? Que ela vai se vender por uma coisa, que ela queria fazer uma coisa realmente e não gostou. Então as pessoas precisam pensar muito no que ela vai fazer, no que ela escolhe, que você tem um primeiro compromisso com você, que você tem que é com você mesmo. Concordo. Com você mesmo. Você tem um compromisso com você, tem que fazer o que você gosta, senão você vai ser um cara infeliz. Eu não aguento aquele negócio de sexta-feira, quando você recebe aqueles uhul, hoje é sexta-feira, yes, hoje é sexta-feira. Chega no domingo, maldita musiquinha do Fantástico, acabou o domingo. Um pouquinho, gente. Você tem 7 dias por semana. Você tem 5 dias infelizes e 2 dias alegres. Você não nasceu para isso, você nasceu para ser feliz 7 dias por semana. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma coisa que você gosta. Fazer uma coisa que você gosta. Eu não gosto do que eu faço, isso aqui muda. E a saúde, eu acho, doutor, que é mais que uma profissão. Eu encaro como uma filosofia de vida. Porque quando eu estou com um paciente, porque às vezes eu toco todo esse ponto, a parte da estética, gosto da estética também tenho essa habilitação e outras, né? Mas eu percebo que tem muitos profissionais na estética que eles estão focados só no dinheiro. Não estão preocupados com o paciente, realmente. É somente um número. Sim. É somente uma toxina que vai aplicar, que é X mil reais, vou aplicar. Eu cheguei a escutar uma vez, doutor, entrevistando, um profissional que me falou o seguinte: doutor, eu não compro mais um veículo com dinheiro. Eu compro por toxina. Se eu quero um carro novo, eu sei que são X toxinas. Quero uma casa nova, X toxinas. Esse é um milionário infeliz. Concordo. É feliz. Tá aqui, todo mundo tem uma coisinha, gente, chamada consciência, por mais que fale que não tem. Mas tem. Né? Você saber que você enganou uma pessoa, você aplicou uma coisa errada, você aplicou uma coisa que não precisava ter aplicado, por mais que não faça mal, tá? Mas você enganar uma pessoa, você olhar para a cara do teu filho, tá? Você saber que você está hoje na Europa porque você enganou 10... Olha, eu tiro pela minha cabeça. Eu não conseguiria nunca fazer um negócio desse daqui. E tem uma hora assim, que a consciência pesa. Sim. Consciência pesa. E eu acho que Roger, não estou jogando praga em ninguém, pelo amor de Deus. Não é praga nesse negócio. Sabe? Mas eu acho que é o seguinte, cara. A pessoa hoje em dia, as pessoas acostumaram a ler a alma.
Lê. Pessoas de alma. Tem muita hoje em dia informática, coisas. Pessoas foram desenvolvendo o setor de alma. Então a pessoa olha para a tua cara, você sabe se a pessoa está te enganando. É fácil ver. Que a pessoa vai te falar um negócio, os olhinhos dela. Quer um exemplo disso? Você. Tá? Você chegou aqui, você falou das coisas que você fazia para mim, os seus olhos brilhavam. Tá? Se o teu olho não brilhar, você não acreditar no que você está fazendo, você não consegue vender, você consegue enganar. Concordo. Só que você não engana 24 horas por dia. Você não engana. Tá? Você engana um pouquinho, a pessoa começa a ver um sinal. Será que é isso mesmo? Vou atrás de alguém, fala com outro profissional, fala, esse cara me enrolou. Tá? E o ser humano, gente, é 8.800. 8.800. O pessoal até se abre para você, mas se sentir que você está enganando, aí tudo que você falou, você fala que 1 mais 1 é igual a 2, fala, acho que não é não. Tá? Concordo. Acho que não é não. Então, você não consegue enganar 24 horas por dia. 24 horas. E se enganar, você consegue enganar 1 ou 2, mas não consegue enganar o mundo. O mundo, o pessoal vai te olhar, vai ver que você não acredita no que você está falando. Alguém vai ter um bom profissional que vai falar o que falou para você. Você não precisava ter feito isso. Vai te falar e você vai dar essa dúvida. Então, não é um conselho, gente. Faça o que você gosta e trabalhe com ética. Né? Sim, é. A principal ética tem que ser ética com você. Com você. Depois você faz ética para os outros. Mas a primeira tem que ser com você. E a ética, eu acho que nós acabamos, às vezes, perdendo um pouquinho, porque a atualidade com as redes sociais, muitas informações, as pessoas estão muito imediatistas, querem as coisas para ontem, esquecem que tem um tempo. A gente tem que passar por processos. E, às vezes, por ser tão imediatista, querer algo, acabam fazendo o quê? Cometendo erros, intercorrências. Eu recebo vários pacientes que eles vêm com quadros de intercorrência, por quê? Porque o profissional teve o temor de quê? De falar o não. E uma coisa que eu aprendi na faculdade, com o professor, ele me disse, Daniel, jamais tema falar não a um paciente. Não. Por que eu não posso aplicar toxina no senhor? Não, não pode. Sim. Explica, passa a informação para ele, mas nunca fale sim quando é necessário. Isso é ética. Isso daqui é fundamental. Isso é fundamental. Então, por isso que cai, às vezes, daquelas influências, entre aspas, né? Que você olha a mulher fazendo propaganda do tigrinho. Sim. O tigrinho. Você acha que ela quer o seu bem? Não. Ela quer o seu dinheiro. Sim. Ela quer o seu dinheiro, sabe? Mas vai ter uma hora que o pessoal vai ver isso daqui. Vai ver e a pessoa vai... É engraçado, numa das que eu vejo... Não sei se é coincidência, mas foi infeliz em alguma coisa, está triste em algum negócio. Então, é aquela história que eu falei, é o tal do milionário infeliz. Sim, hoje tem vários, que é uma das grandes doenças que nós temos é o estresse, a depressão. Então, a gente encontra vários profissionais que estão nessa situação porque buscam tão somente dinheiro. Eu faço o que eu gosto, gente. O pessoal me olha para minha cara assim, eu estou sempre rindo, estou sempre feliz. Você acha que a minha vida é 24 horas por dia feliz e alegre? É porque eu escolho ser feliz. Escolho ser feliz. Quando eu acordo, os 15 primeiros minutos da sua vida, quando você acorda, vão determinar como vai ser seu dia. Então, se você acordar alegre, feliz, brincando com todo mundo, já brinquei com o porteiro lá embaixo, já fiz amizade com ele, o seu dia vai ser alegre. O seu dia vai ser alegre, você está levando felicidade. E o mundo, você é um exemplo até para mim aqui. O mundo é cíclico. O mundo é cíclico. Né? O que você vai fazendo? Cada passo que você dá, você planta uma sementinha. Aí, quando você voltar, você vai plantar o que você vai encontrar o que você plantou. Se você implantou flores, você vai encontrar rosas. Se você plantou espinhos, você vai encontrar cacto. Né? Sim. E dá o mesmo trabalho. Então, o mesmo trabalho. Isso é grande para vocês. Então, eu acho que hoje veio um senhor aqui fantástico, está até ali sentadinho. Se lembra quando encontramos, não sei o que, tal. Poxa vida, então quer dizer que eu levei alguma coisa positiva, que ele estava lembrando de uma coisa alegre, de uma coisa legal que você fez. Então, por que não? Sabe? Eu treino no escritório. Olha só que interessante. Uma coisa por exemplo, que aconteceu ontem. Eu aluguei um escritório na Alphaville, né? Estamos desenvolvendo um trabalho lá, tudo lá, somos uma confraria dos palestrantes, negócio assim, desenvolvendo. E tinha um conjunto de escritórios, aqueles que são que já tem escritório, tem recepção, tudo em conjunto, né? E tem uma moça lá que da limpeza, do café. A mulher chegou assim, é o doutor Bactéria. Eu falei, se lembra, há uns 8 anos atrás, que eu estava levando meu filho lá,
naquele hospital que o senhor estava, não sei o que tal. O senhor me atendeu, me levou não sei o quê, atendeu meu filho, me ajudou, me convidou no negócio, ele me conhecia, não sei o quê. Doutor, se o senhor quiser um café, que eu limpo a sua sala, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu não lembrava dela, mas eu faço assim todo mundo. Então, olha, eu não faço com o intuito de que a pessoa me faça esse negócio. Mas para que você maltratar pessoas se o mundo é uma corrente, né? Que se é uma ligada na outra. Então, se a pessoa ela me viu, ela nunca me esqueceu. Me esqueceu. Então é um negócio bacana, você saber que você ajudou e fez bem para uma pessoa. E ela quer. Se quer um café, me fala, o café está pronto. Eu acabei de fazer um café novinho, não sei o que, ela vai me trazer um café que ela acabou de passar. Sabe? É uma coisa gostosa. Isso vale, acho que vale mais que tudo. Não vale? Uma pessoa, é gostoso? Muito. Eu lembro que na sua palestra na Assembleia, olha quantos anos atrás. Lembro na palestra, o senhor falou sobre motivação para os biomédicos, passando uma visão da profissão muito sólida para nós. Sim. E isso não esqueci. Olha quantos anos atrás. E no Fantástico também eu lembro. Sim. O senhor passava não somente aquela coisa fria, conseguia transmitir para as pessoas de uma maneira muito muito suave, muito prática também e sempre descontraída. Eu acho que aquele clima sisudo que se tinha no passado, isso tem que encerrar. Nós temos que levar até no próprio ambiente clínico. Eu lembro que eu fiz residência no Rio de Janeiro. Sim. E no Rio de Janeiro, eu lembro que o profissional que estava me orientando, cara fechada. Começava a residência, cara fechada, passava o dia reinando e fechava com cara fechado. E ele tinha na mente, ele dizia, não, eu preciso passar esse caráter fechado, frio para vocês, tem que ter seriedade, mas não significa você lidar com o ser humano de uma maneira humana, somos seres humanos, que você não está trabalhando bem. Eu acho que isso ficou no passado. O melhor jeito de levar a vida séria é brincando. Concordo. Melhor jeito. Seu dia passa alegre, passa rápido, você brincando, você tem prazer de segunda-feira. Sim. Né? Você tem prazer, segunda-feira, vai dar para fazer 1000 coisas de televisão. Você gostando do que você faz, você gosta de me convidar. Eu adoro dar palestra, agora conversar, agora dar entrevista, negócio todo. Você me telefonou hoje, eu tenho uma reunião, poxa, dá para telefonar para o pessoal, dá para fazer a reunião depois, às 5 horas hoje? Dá. Que legal, então, vou dar entrevista para ele aqui. Um prazer, pô. Eu gosto da pessoa, gosto de fazer amizade. Vamos lá, que é um prazer. Olha para ver como o senhor marca as pessoas. Eu estava em uma outra reunião há pouquinho tempo com um grande empresário, o Dr. Joey, do CTA, e eu falei do seu nome para ele. E nós estávamos na reunião, ele parou a reunião e falou, acho que uns 10 minutos só sobre... Eu conheço ele, estive num evento com ele, uma pessoa maravilhosa, conversou como o senhor falou no dia do evento, e isto marca as pessoas. É gostoso, né? Para ver, não esqueceu do senhor. Sim. Eu acho que isso é algo muito bom para os biomédicos. Hoje eu tenho eu tenho vários estagiários. Sim. E algo que eu tenho costume de fazer o quê? Porque eu sofri no passado. Para fazer estágio, aquele estágio obrigatório, eu lembro que, nossa, os profissionais fechavam as portas, algum queria, não, te recebo, mas somente pagando. E eu tento sempre auxiliar as pessoas. Porque tem que quebrar essa corrente. Não, se eu sofri, então eu tenho que fazer todo mundo que vem agora sofrer. Quer fazer estágio comigo? Ok. Tem que pagar? Não. Eu acho que a gente tem que contribuir para a profissão crescer cada vez mais. Sempre ensinar. Eu tenho alguns canais pela internet que eu compartilho conteúdos gratuitos. Olha. Todos os dias eu posto um vídeo ensinando algo para as pessoas. Que antes de biomédico, médico, nós somos ser humano, né? Sim, correto. Nós somos ser humano. Então você tem que assumir como ser humano a coisa. Então, fácil, encara a vida assim, que é muito mais fácil. E é o que aconteceu comigo há uns anos atrás, tem acho que um ano atrás eu acabei, infartei. Infartou e você? Antes, Novinho infartou, infartei. cara? Ave Maria, você tá brincando. E um ano antes infartei de novo. Infartei você gostou? 2 vezes. Você gostou? Gostei. Gostei da ideia. Você foi bem tratado. 2 vezes infartado. Verdade. Isso mudou a minha mente. Isso mudou a Mas minha você visão de mundo. Cara? Problema bioquímico? O que acontece? Eu tive 2 trombos. Um trombozinho numa artéria bem pequenininha. Tive um trombo, primeiro susto. Sim. E aí, segundo trombo. E por que esse trombo? Você foi atrás? Tenho ideia. Não fumo, não bebo, academia, uma vida assim. Só que
eu tenho um histórico familiar bem complicado. Genético, né? Tenho um histórico A maior assim, parte disso aí é genético, não tem jeito. só que isso me ajudou a ver o mundo de uma maneira muito diferente. Sim. Porque você vê assim, sendo rico, aquele milionário que você falou que estava lá dando palestra, o bilionário, tudo, neste momento você vê que nós não somos nada. E por isso que eu me dedico para a profissão fora a parte financeira. Assim. Eu realmente eu amo o que eu faço e eu acho que essa parte Não, dá para ver do humana, jeito que você fala, né? nós temos que ter. Isso. A gente tem que levar É que eu falo, se conosco. os seus olhinhos não brilhar, você não consegue vender água no deserto do Saara. Concordo. Tá? Não consegue vender. Então, seus olhos têm que brilhar, cara. A pessoa tem que olhar para você e tem que acreditar. Se não acreditar, esquece. Doutor, e a sua visão para o futuro da biomedicina? Se nós analisássemos, como o senhor vê a biomedicina nos próximos Total, anos? cada vez crescendo mais. Crescendo mais. Então, aqui eu acho que nós temos que ser profissionais generalistas. Generalistas. Você tem que encarar o ser humano. O ser humano não é uma coisa única. Sou médico do dedão do pé e não olho nem o resto do corpo. Só sou especialista em dedão do pé. Tudo está interligado. Interligado. Então você tem que ter conhecimento, não que seja especialista, que tem especialista em cada área. Tá? Você tem que saber onde procurar informação. Mas tem que ter um certo conhecimento em biologia do corpo inteiro. O corpo todo, e não só do meio ambiente que ele está, das interações que acontece, que não tem como você. Você sabe que uma grande parte, a grande maioria das doenças são psicológicas. Então você tem que tratar tudo. Tem que ter, não que você vá tratar, mas você tem que ter conhecimento para saber para onde. Eu falei que eu sou desajeitado, me quebrar aqui, né? Gostei. Então, vou por aqui, né? Isso. Então você tem que saber essa interação da vida, inclusive para mostrar para quem que você vai procurar. Né? Sim. A microbiologia é um negócio desse fantástico. Pô, a microbiologia, cada vez que eu estudo mais a gente acaba apaixonando. Você sabe que 90% do nosso corpo são germes. Pô, 90% do seu corpo são bactérias. Você acha que elas não interferem na sua vida? Sim. 90%. Tá? Então está comprovado. Aquelas gosto, vontade, quero comer um doce. Não é? Doido para comer um doce hoje. Muitas vezes é as próprias bactérias que estão precisando de carboidrato, que fazem você ir atrás de um doce. Tá? Tem essa interação. Então tem muita coisa que hoje em dia de interações, de coisas que aconteceram. Hoje em dia tem uma área da microbiologia chamada arqueomicrobiologia, que é fantástica. Essa arqueomicrobiologia, o que é? Por exemplo, você já leu aquele Asterix e Obelix? Já. Asterix e Obelix, né? Não tem o druida? Sim. Vou fazer a poção. Pegava a foicezinha dele, vou a determinado lugar. Pegava, trazia a poção, esse negócio todo. Hoje os arqueomicrobiologistas vão atrás disso e descobriram os lugares que os druidas pegavam coisas que faziam as poções, um monte de actinomicetos que fazem antibióticos fantásticos de última geração. Né? Então o pessoal vai atrás disso. Né? A múmia lá o faraó menino, Tutankhamon, né? As pirâmides dele. Quando o pessoal entrou, Howard Carter entrou esse negócio lá dentro, tinha lá. Depois eles conseguiram traduzir, estava em hieróglifos. Quem profanar o dos faraó menino vai sofrer problemas que não vai conseguir respirar e vai morrer. Aí tá praga. Passou 1 mês, 2 meses, os caras que foram lá morreram com problema respiratório. Né? Puta, foi a praga que jogaram esse negócio todo. Até que um arqueomicrobiologista foi lá e descobriu que as tumbas estavam contaminadas com um fungo chamado Histoplasma capsulatum, que dava histoplasmose, que é uma micose pulmonar que ataca pulmão. Né? Muito interessante. Então, a gente saber disso, talvez eles da época, que o fungo fica lá séculos, né, esses fungos, né? E talvez contaminaram as tumbas com esporos desses fungos. E foi crescendo. Abriram, não sei o que, a pessoa respirou, foi para o pulmão, de uma histoplasmose pulmonar, a pessoa morreu de problema respiratório. Uma praga microbiológica de algum microbiologista da época aí que foi. Doutor, um colega da época. É muito importante, o senhor falou sobre o quê? Essa visão mais generalista. Eu me deparei com isso, que eu participo aqui na Avenida Paulista de um grupo de estudo do mestrado que eu faço em dores orofaciais. Que legal. E aí eu entrei, são terríveis, né? Os piores dores, né? São que tem, terríveis. Né? Os piores dores. Quando eu entrei nesse mestrado, eu entrei com o quê? Com uma ideia de que farmacologia pesada, tudo, né?
E quando eu cheguei, eu comecei a me deparar que não. A grande maioria das dores são psicossomáticas. Então você tem que ter uma visão multidisciplinarista. Sim. Aquela coisa, não, é somente fármaco. Não. Nós temos que conhecer um pouquinho de cada área. Essa ideia de ser, não, eu sou apenas especialista em cabeça e pescoço, apenas especialista na área X, isso está ficando cada vez mais no passado. Ah, totalmente. E uma coisa que ajuda muito, eu acho que você tem que se modernizar. Tá? Gente, a inteligência artificial está aí. Tá, isso vem ajudar a beça, vem ajudar muito. Nossa, vem ajudar muito. Né? Escrever textos que inteligência artificial, eu sou totalmente a favor. Eu também. Totalmente a favor. Quer ver? Olha a minha ideia. Eu vou escrever um texto, você vai escrever um texto de uma coisa que você sabe. Sim. O que vai te adicionar? Você já sabe esse assunto que você está escrevendo. Então, se você, inteligência artificial, escreve de uma coisa que você já sabe, você sobra tempo para aprender coisas que você não sabe. Correto. Então, isso aqui vem te ajudar. Se você souber... a produtividade no dia Nossa, muito. Se você souber fazer isso aqui, eu acho fantástico. Né? É engraçado que até na inteligência artificial, que eu escrevo para blog, a vida, o dia inteiro passo escrevendo, acordo 4 horas da manhã. Hoje acordei 3h30 da manhã, escrevi já para 2 blogs. Então, você acaba escrevendo um monte de coisa. E é interessante que quando eu ponho na inteligência artificial, procurar artigos relacionados, vem 70%, segundo o Dr. Bactéria. Isso eu já sei, cara. Já estou escrevendo. Não coloque coisas do Dr. Bactéria, inclui esse negócio tal. E facilita muito o dia a dia. Porque, assim, o tempo, eu percebi que hoje em dia um dos fatores que afeta muito o nosso é o tempo. O tempo hoje torna-se cada vez mais escasso. E você tendo uma ferramenta, que tem ferramentas muito boas, que realmente pesquisam mesmo. Você consegue fazer umas apresentações. Cara, é maravilhoso isso. Eu fui dar uma palestra no evento de médicos, né? Tinha uns 600 médicos. Né? Aí um cara do Google deu antes a palestra. Né? Aí ele falou tanto negócio lá que você fica com os olhos em pé assim. Né? Aí eu fui dar minha palestra, a primeira coisa que eu falei, gente, sou eu mesmo que estou aqui. Vamos deixar bem claro que sou eu que ele fala que hoje em dia você pode participar de 25, você participa de 25 reuniões tomando decisões você estando na praia. Não participando de nenhuma. Ele pega e fica o dia inteiro fazendo pergunta para você, faz pergunta, inclusive, se você tem problema de unha encravar, tudo, sabe a tua vida toda. Aí ele participa de 25 reuniões ao mesmo tempo, tomando decisões. Só não assina o contrato. Mas ele falou, esse fez de 25, de 20 eu aprovei o contrato, você tem que assinar, de 3 não são interessantes, um está meio na dúvida. Muito interessante. Você pode participar de 25. Um dia podcast não vai estar você aqui. Vai ter um. E não vou estar eu. As pessoas fazem 2 avatares para isso daqui. Eu tive numa outra residência que eu fiz, fiz na área mais na área cirúrgica, e um irmão desse coordenador que eu tive, o irmão dele trabalha com aquele robô, o Da Vinci. Sim. E o que ele me mostrou que esse robô tem a capacidade de fazer, né? É uma coisa incrível. Ali você vê como realmente a tecnologia ela veio para ajudar. E não tem mais comparar. A ideia de, não, eu não aceito isso, não quero fazer, mas não, tem que fazer. Nesse congresso que eu fui, nesse tempo que eu dei palestra, eles tinham um cara que estava lançando um app, tá? E até foi que nós combinamos, que eu falei assim, quem quer ser? Eu levantava a mão, então eu fui lá. Então, o que você está sentindo? Eu comecei a dar indicações, não sei o que, tal. Ele consegue dar uma assertividade de 98%. Fizeram isso daqui na Europa com médicos, chegou a 92%. Acredito. Com médicos, 92%. Com a inteligência artificial, 98%. Tá? Então, uma coisa que não tem como discutir. Ela consegue, a parte de farmacologia, ela consegue fazer conexões milhares em segundos. E que um ser humano seria praticamente impossível. Teria que estudar, buscar mais informações, e a IA consegue. Você lembra daquele filme Jornada das Estrelas? Lembro. Tinha o Dr. Spock. Isso, eu peguei essa época também. O cara chegava com aquele aparelhinho, o cara todo ruim, não sei o quê. Pera. Eu peguei Você tá com não sei o quê. Estamos chegando nesse ponto. E algo que eu estou percebendo também bastante aqui, como os jovens têm uma facilidade para lidar com a IA.
Batendo, nós temos uma das nossas colaboradoras na clínica, que ela é menor aprendiz, e ela, o que ela faz com o IA, eu fico impressionado. Sabe, eu tenho uma explicação para isso. Tá? Qual a dificuldade que você tem que mexer em televisão? Nenhuma. Televisão nenhuma, tá? Agora pega o seu avô, que não tinha televisão. Ele olhava aqui... Desconfiava. Ah, não, esse negócio de imagem não vai pegar, o negócio é rádio. Isso. Né? O seu tataravô, né? Esse negócio é rádio. Televisão não vai pegar. Né? Então, é que já faz parte do seu dia a dia. Hoje em dia o meu neto chega na televisão e começa a fazer assim com o dedo para ver se passa. Cada celular. Está acostumado com o celular. Esse negócio, então, para eles é o dia a dia. Tá? Eu ainda falava de vez em quando da brinca. Ele fala assim: escuta, disca para mim. Discar? O que é discar? Eu peguei essa época. O que é discar? Eles falavam, disca pra mim, não sei o que, tal. O que é discar? Eu falei, esquece, cara. Entra em contato comigo, não sei o que, tal. Você fala coisa que ainda é muito rápido, né? Tá muito rápido. Não dá. Eu trabalho com um grupo de jovens, tem umas todas. Cara, fomos tomar um café. Eu cheguei uma hora e falei, escuta, que língua vocês falam? O vocabulário também. Que língua vocês falam? A única coisa que eu entendi é o tal de vamos fazer um call. Fazer um call. Fazer um call. O resto que vocês falaram, não, porque não sei o que, o modem, não sei o que, do mini, o mini chart. Falei, fica com vocês. Por esse dia, foi uma coisa. Falei, gente, melhor você tem que delegar. Não vai atrás disso que o cara está vivendo, você delega para eles, precisando de uma coisa relacionada. Delega para o cara, vai o cara fazer, acredita no que ele está fazendo. Você não vai conseguir ver tudo. Não consegue? Não consegue. Doutor, e se o senhor pudesse deixar uma mensagem especial para os futuros biomédicos, o que o senhor falaria? A mensagem que eu falo, gente, que é o seguinte, não é nem minha, mas eu sigo. Tá? É uma mensagem da Cora Coralina, que é uma poetisa fantástica. Ela falou assim, que não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Não é? Então, toque primeiro no seu coração e toque no coração das pessoas. Você tocando, você sabe que está no caminho certo. Mas é incrível, doutor. Para concluirmos, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Agradeço, e mais do que isso. Isso é espetacular. Já sabia que era espetacular, agora mais ainda, gente, mais ainda. E mais do que isso, o que o senhor contribuiu para a saúde no Brasil, para os profissionais, e o senhor está hoje aqui comigo, saiba que lá no passado colocou uma sementinha. Opa. Lá no Fantástico, eu estava em casa assistindo. Encontrei flores agora. Isso, eu lembro. Flores. Sim. Biomedicina, o que é isto? Começou a sair aquele sentimento. Muito obrigado. Deus, e obrigado por você existir. Muito obrigado. Estou estendo sempre o nosso apoio fraternal ao senhor, às suas atividades. Conte conosco sempre. Dr. Daniel Dias Machado para o Dr. TV. Fantástico, cara.